Aí veio o atentado na ponte que liga a Rússia e a Crimeia. E a reação do Putin foi voltar a lançar mísseis contra Kiev e também em várias outras cidades da Ucrânia, atingindo inclusive alvos civis. Os relatos são de que a infraestrutura da rede de energia foi bastante danificada, ao ponto de que a Ucrânia vai parar de fornecer energia elétrica para a Europa. O Putin vinha até então sendo relativamente comedido nos ataques para minimizar as mortes civis. Mas como é que você analisa essa nova situação? Até onde você acredita que o Putin esteja disposto a ir para não perder a guerra? A questão da ponte da Crimeia, a Crimeia em si é um ponto muito sensível, né? Porque foi um grande ponto sensível de 2014, porque a Crimeia tinha sido historicamente russa até 1954, né? Quando foi passada por um decreto do Khrushchev da Rússia para a Ucrânia dentro da União Soviética, mas principalmente a Crimeia era a região na Ucrânia onde os russos eram realmente mais de 50% da população. Era a única região da Ucrânia em que os russos eram maioria, né? Então, era muito fortemente russa. E também foi talvez a coisa mais imediata, era a sede da frota de navios russos de água quente. Então, era fundamental. Naquela confusão de 2014, Putin quis garantir imediatamente, né, a segurança da sua frota de água quente. E a ponte, em especial, é uma coisa muito especial para o Putin, porque foi a criação dele, né, inaugurada em 2018. Na inauguração da ponte, ele foi, pessoalmente, ele dirigiu o primeiro caminhão que atravessou a ponte, né? Então, ele sempre deixou muito claro que aquele era uma grande obra dele. Então, vê-la sendo atacada era não só porque a ponte é importante, né, de transporte de tudo, não só de alimentos, etc., mas de armas também. Mas também porque era um símbolo, né, de que a Crimeia, que ele já tinha dito que estaria para fora dos limites, né, tinha sido atacado. E, com isso, houve uma escalada, né, que pode ser perigosa, e aí o conflito pode até se generalizar, que ele deixou entender que podem ser usadas armas nucleares, né? Subtende-se que são armas táticas, né? Não são aquelas armas estratégicas que causam uma destruição imensa e uma grande nuvem radioativa, são aquelas que têm uma radiação menor, né? Espalham menos radiação e podem destruir alvos limitados. Isso aí vai ser uma escalada forte, porque a gente pensa, mas ele vai estar usando só armas táticas limitadas e somente contra a Ucrânia. Mas, como eu sou historiador, a gente sabe que as guerras, muitas vezes, elas escalam rapidamente, né? Então, aí vai ser uma grande preocupação para todos nós. Às vezes a gente aqui do Brasil acha que aquele conflito é longínquo, não nos afeta, né? Pela economia, nós já estamos vendo que nos afeta, né? Porque a inflação no mundo inteiro subiu em grande parte por isso. Mas esse outro passo pode ser realmente perigoso para todos. E nós temos que tomar cuidado com isso. Eu estava lendo um artigo recente do analista Scott Ritter. Ele foi oficial de inteligência da Marinha norte-americana, com atuação na antiga União Soviética, no Iraque e também no Golfo Pérsico. Ele ressalta que a Rússia lá tem um protocolo para uso de armas nucleares, né, que só em duas situações, né, que poderiam ser usadas, que é se ela for atacada em resposta a um ataque, então não é nem preventivo, é em resposta a um ataque, e se um ataque nuclear, né, e num ataque convencional, se o Estado russo estiver ameaçado. E ele considera que, nesse caso das províncias ocupadas, não se enquadra nisso. Então, que a Rússia não seria intenção do Putin, apesar de ele ter dito aquilo, né? Agora, e que os Estados Unidos já teria, segundo ele, aliás, segundo o Newsweek, eu não vi o original, né, mas ele cita a Newsweek,
de que os Estados Unidos, acho que foi aquele Sullivan, Jack Sullivan, né? Aquele conselheiro presidencial, teria avisado que haveria uma retaliação, né? Se eles acreditassem que haveria o ataque nuclear. Quer dizer, nem esperariam, né? Haveria não seria uma retaliação, seria preventivo, né? E seria um ataque seria um ataque convencional direcionado para vamos dizer, para a direção, quer dizer, para a chefia, quer dizer, dando a entender que seria atacar o Kremlin, né? O próprio tentariam eliminar o Putin, né? Bom, isso aí eu não tive acesso ao artigo original, mas estou só reproduzindo o que eu li nesse artigo do Scott Ritter. Esses são diversos cenários, né? Cenários possíveis até. Nós pensamos que alguns cenários são fantásticos, mas, novamente, falando como historiador, guerras começaram de maneira... Às vezes, quando ninguém realmente queria, né? Que estavam blefando e, de alguma maneira, a guerra escalou. A Primeira Guerra Mundial foi mais ou menos assim. Uma coisa que todos achavam que era uma coisa... localizada lá dos Balcãs, aqueles países pequenos, etc. De repente, todo mundo estava, né, numa guerra, morreram 10 a 12 milhões de pessoas. Eu acho que a retórica, nós temos que tomar cuidado com a retórica, não no sentido de descontar, de achar que são apenas blefe, porque a retórica é parte da dissuasão, né? Isso era muito claro na época da Segunda Guerra, da Guerra Fria, né, do mundo bipolar, em que a dissuasão nuclear, né, as armas nucleares, elas não iriam ser usadas, né, porque usadas poderiam causar uma catástrofe. Mas a retórica, muitas vezes, era forte, no sentido de tentar dissuadir o outro lado de ousar alguma coisa nessa direção, né? Tipo, usar armas nucleares táticas, por exemplo, né? E vinha logo uma retórica de que a coisa poderia escalar para as outras. Então, eu acho que nesse momento está havendo uma guerra de retóricas, e essa guerra de retóricas ela é parte desse arsenal de dissuasão retórico também, né? Porque a dissuasão, quando ela funciona bem, como funcionou na época da Guerra Fria, você não tem uma dissuasão realmente militar. As armas nucleares não foram usadas, né? Foi uma guerra de retórica, de ameaças de lá e para cá, e que ninguém ousou utilizá-la. Então, nós estamos tateando aí, e está realmente todo mundo tateando, porque é um mundo novo, o mundo bipolar, a Guerra Fria já acabou, nós estamos num outro contexto, mas estamos ainda com guerras nucleares aqui. Com armas nucleares aqui. Então, como é que isso vai funcionar nesse novo contexto? Nós ainda não sabemos. Estão todos tateando. A retórica, como eu falei, é parte da dissuasão. Ela não deve ser descontada como um mero blefe, não. Temos que ter cuidado, e estamos todos tateando, inclusive esses que estão utilizando a retórica. Contribua para o canal da TV GGN através do Catarse, em catarse.me/Jornal GGN, ou da chave de Pix, jornalggn@gmail.com, divulgar o programa nas redes sociais e dar os likes para aumentar a nossa visibilidade.